Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Tivemos hoje a oficialização da chegada do Breno Lopes, é uma especulação que já vinha há alguns dias aí no ar. O Breno já estava em Curitiba e hoje tivemos o anúncio oficial por parte do Curitiba, é o nosso nono reforço. Vamos falar sobre a chegada dele, como ficou nosso elenco e o que ainda falta, afinal o Campeonato Brasileiro está chegando, faltam poucos dias. Antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, a meta é chegar aos 1000 inscritos e vamos direto ao Breno Lopes. Breno Lopes, 29 anos, vai fazer 30 daqui a alguns dias. Teve uma carreira bastante extensa pelo Palmeiras. Tem um vídeo sobre o Breno logo que surgiu a especulação e também quando surgiu a notícia que o Curitiba de fato tinha fechado a negociação. Fiz um vídeo bem completinho e agora temos a oficialização, ele vestindo a camisa 77 do Curitiba. Vemos ali a carreira dele do lado direito, o último clube Fortaleza. Em 2025, 52 jogos, 10 gols, 7 assistências. Um jogador que atua mais pelo lado esquerdo do campo, mais um ponta esquerda, com o pé direito que corta para o meio. Pode jogar como centroavante, talvez seja utilizado nessa função. Antes do Fortaleza, uma passagem bastante longa pelo Palmeiras, com o principal momento sendo o gol do título da Libertadores 2020 contra o Santos no Maracanã. Com o Breno Lopes, fechamos essa primeira leva de contratações, passando aqui rapidinho por elas. Joaquim Lavega, uruguaio de 20 anos, que já estreou contra o Maringá. Breno Lopes agora com a camisa do Coritiba, 29 anos. Thiago Santos, 36 anos, jogador que estava no Fluminense. Tinga, que também já estreou, estava no Fortaleza. William Oliveira fez o Campeonato Brasileiro pelo Ceará, jogou na última partida contra o Maringá também, foi titular. No vídeo de ontem eu falei um pouquinho sobre ele, gostei da primeira atuação. Fernando Sobral entrou no lugar do William Oliveira. Além deles tivemos o Gustavo, que ainda não estreou, Fabinho, que já jogou contra o Maringá, e o Pedro Rocha, também fez sua estreia na última partida, fez gol, participou relativamente bem do jogo e está sendo nesse momento o nosso centroavante. E aí passando pelas posições, a posição de goleiro, acredito que fechada, não devemos ter alterações ao longo da temporada, a não ser em uma negociação do Pedro Morisco, esperamos que não. Então Morisco, Pedro Rangel reserva, Benassi, que vinha jogando no estadual, e Gabriel Leite. Laterais direitos, Tinga, que foi o titular contra o Maringá, Felipe Guimarães, que vinha atuando no Paranaense, Lucas Taverna também atuando no Paranaense, e eu coloquei o Diogo Batista ali, que fez a estreia contra o Foz, jogou mais no meio campo e contra o Londrina não foi utilizado. Acho muito difícil que o Diogo permaneça no elenco ao longo da temporada, mas a princípio deixo ele ali. Laterais esquerdos, Bruno Melo e João Almeida. O Bruno Melo estreou contra o Maringá e o João desceu ali para o time alternativo contra o Londrina, fez uma boa atuação, apesar de ter tido participação no gol do Londrina, mas de modo geral foi bem o João Almeida. Zagueiros, falei nos últimos dias, inclusive um vídeo ontem bem completinho sobre isso, quem quiser voltar, que eu falo sobre as duas boas atuações do Thiago Kozer e passo pelos nossos zagueiros, que são Jaci, que está voltando de lesão, Maicon, Thiago Kozer, Rodrigo Moledo, Guilherme Aquino e, por último, o Thiago Santos. Volantes, o Alisson, Sebastião Gomes, Fernando Sobral, Vini Paulista e William Oliveira. No meio-campo, Josué entrou no segundo tempo contra o Maringá, Gustavo ainda não estreou. Matheus Dias fez gol contra o Londrina, jogou as duas primeiras partidas. E o Jean Gabriel participou dos 3 jogos do Curitiba até agora. Foi titular nos 3, inclusive. O Seabra ali deixou ele iniciar contra o Maringá. Depois foi substituído pelo Josué. Separei aqui a ponta direita com o Lucas Ronier. Boa atuação dele contra o Maringá. Foi um dos mais participativos ali na equipe. E o Fabinho, que entrou na segunda etapa, não deu para ver muito do futebol dele ainda. Ponta esquerda, agora todos atualizados com o uniforme do Curitiba, tudo bonitinho. Pedro Rocha, que vem jogando como centroavante na primeira rodada contra o Maringá, fez gol.
Breno Lopes apresentado hoje, vestiu a camisa, e o Joaquim Lavega, uruguaio de 20 anos, foi titular contra o Maringá, jogou na ponta esquerda, é um jogador mais técnico, que usa mais a velocidade, acabou sendo, na minha opinião, prejudicado pelo gramado. Vamos ver agora no Atletiba do fim de semana, acredito que ele seja titular novamente, aí num gramado sintético, mas que imaginamos que esteja em melhores condições, mais seco, talvez a gente possa ter mais uma noção do futebol do Lavega. E por fim, a posição de centroavante. O único centroavante que nós temos, Rodrigo Rodrigues, se machucou no dia 2 de novembro. Ali tem uma previsão esperada, mas dificilmente vai entrar em campo no primeiro semestre. Então, na prática, estamos com a posição de centroavante vaga. O que falta para o time do Coritiba no Campeonato Brasileiro? Aqui eu coloquei mais a minha opinião. Eu não acredito que vão vir todos esses reforços. Eu gostaria de um lateral direito para compor ali e principalmente, se possível, para ser titular. Eu acho que o Tinga vai agregar ao longo do ano, mas gostaria de um jogador que viesse para ser titular. Não acho que vem. Lateral esquerdo, estamos com o Bruno Melo e o João Almeida. O William Thomas falou que é uma das posições que o clube mira. Se pudessem vir 2 jogadores, ótimo, mas também não acredito que venham 2. Os nomes que até agora foram especulados, principalmente o do Paulinho e o do Lucas Esteves, negociações que até o momento estão congeladas, não sei se está acontecendo nos bastidores, mas não temos novidades até o momento, então é uma posição muito pendente no elenco do Coritiba. Eu coloquei ali zagueiro só para ter a discussão, como eu falei, quem quiser ver mais sobre isso, volte no vídeo de ontem. Era uma posição que a gente falava muito, precisa vir um zagueiro mais jovem, um jogador ali para disputar a posição com o Maicon, e não acredito que venha esse jogador, até pelo crescimento do Thiago Coser. Acredito que a posição de zagueiro fechou, mas antes a gente falava, precisa vir. Às vezes a solução estava em casa e é o que está acontecendo até o momento. No meio-campo, eu não acho que vem mais ninguém, acho que não vem mais volante, acho que não vem mais meia. Na entrevista que o William Thomas deu ao lado do Seabra, ele deixou em aberto a possibilidade de vir mais um jogador de lado de campo. Como eu falei, nós temos 3 na ponta esquerda e 2 na ponta direita. Às vezes um ponta direita pode vir, um jogador de mais movimentação. E a grande lacuna no elenco do Coritiba, a posição de centroavante, como a gente viu, não tem absolutamente ninguém. Eu nem coloquei o Enzo, que é o filho do Wagner Love, porque ele não chegou nem a ser apresentado. Ele não teve assim, foi uma contratação do Coritiba, está aqui o Enzo apresentado. Ele simplesmente foi contratado e foi puxado ali para o elenco principal para compor elenco, fechar treino. Inclusive viajou para Maringá. Mas, a não ser que ele apresente um desempenho excepcional nos treinamentos, eu acho muito difícil que ele seja utilizado nesse primeiro momento e até ao longo da temporada. Com isso, para mim, serão necessários 2 centroavantes. Não acho que vão vir 2. Se vier um, já está louco de bom olhando essa movimentação do mercado do Coritiba. Até porque os últimos jogadores que chegaram eram jogadores que a gente já esperava, que já tinha especulação, que estava ali quase certo. Se a gente for pensar agora, não tem nenhum jogador engatilhado com o Coritiba. Não tem um Breno Lopes esperando só ter anunciado. Não tem absolutamente ninguém que tenha saído na imprensa. Então, qualquer nome que vem agora, entre aspas, vai ser uma surpresa. Pode pintar, sei lá, os jogadores que a gente já falou, um Verrete, um Lucero, o Tiquinho, determinado momento foi especulado, mas assim, engatilhado não tem ninguém. E por que eu falo isso? Ali embaixo faltam 13 dias para a estreia do Coritiba no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, quarta-feira, dia 28 de janeiro, 7 da noite no Couto Pereira. Mesmo que se contrate um centroavante agora, esse jogador precisa chegar em Curitiba, precisa fazer os exames médicos, precisa ser apresentado, fazer ali o início de preparação física, se entrosar com os companheiros. Então, eu acho muito complicado, nesse curto período, chegar um jogador para essa posição, já ser integrado e já fazer parte da estreia contra o Bragantino. Com isso, vemos que o nosso centroavante, se nada mudar, se nenhum fato novo acontecer, vai ser o Pedro Rocha na estreia do Brasileirão. Me preocupa, gostaria de uma movimentação mais rápida,
Eu acho que o Coritiba está confiando demais em algumas situações, está confiando que todas as peças vão encaixar, que o trabalho interno de reorganização do clube vai suprir todos os problemas do Coritiba. Espero que eles estejam certos e eu esteja errado, mas falta esse centroavante. É muito perigoso esse cenário de você começar um Brasileirão com uma posição sem ter simplesmente ninguém. Então é isso, gente. Breno Lopes era o jogador que faltava entre aqueles que foram especulados ao longo dos últimos tempos, que estava com a contratação perto de ser anunciada. Acabou agora. Agora são só novos nomes que podem aparecer. Tá bom, gente? Amanhã um vídeo bem completo sobre o Atletiba, sobre o clássico de sábado e tudo que a gente pode esperar desse jogo, que é o jogo mais importante que a gente vai ter até a estreia do Campeonato Brasileiro, enfrentamento contra um clube de primeira divisão, nosso rival, o momento de testar de fato essa equipe e ver em que nível que ela está. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo.